Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus. Amém. Livro do profeta, livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Estou achando meio preso, senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Agradecer a Deus os irmãos que estiveram intercedendo em oração pela nossa ida à Bolívia. Nós viajamos na sexta-feira passada, às 2 da madrugada. Chegamos na quinta-feira, às 2 da manhã também. Pastor Amaro Antônio, que é o primeiro vice-presidente da igreja, pastor Wilton Padilha, primeiro vice-presidente da nossa convenção estadual, pastor Carlos Gomes, que é o presidente do Conselho Deliberativo de Missões, e nós estivemos na Bolívia, uma visita missionária, e Deus nos abençoou, chegamos em paz. Amém. A saudade era muito grande e nós estamos de volta em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a história do povo de Israel é uma história muitas vezes traumática, em virtude da desobediência do povo. As 12 tribos de Israel viviam em torno de um único Deus que os criou, que os chamou, que fez promessa a este povo, que confiou, revelou-se para ele de uma maneira tão especial. Deus, que é Espírito, que está acima de todas as coisas, precisava manter uma relação direta com este povo.
E a distância é muito grande entre o ser criado e o seu Criador. A mente humana é limitada, falível. Deus é soberano, insondável, impenetrável, absoluto, eterno, poderoso, supremo, bondoso, maravilhoso. Então não há como um ser limitado entender um Deus ilimitado. Portanto, Deus cria, estabelece recursos, meios, dispositivos para que Ele possa comunicar-se com o seu povo. Então Deus cria aquilo que Ele revela-se para Moisés, uma tenda de reunião para que dele pudesse vir glória e falar com este povo. Deus estabelece mecanismos, símbolos, para trazer a realidade do eterno, daquilo que é absoluto, transcendental. E Deus cria uma forma cultica para se relacionar com este povo. E qual é a forma cultica que Deus cria? Deus cria processos, elementos, símbolos. E a tenda da congregação, o tabernáculo de Deus, é onde Deus pode se revelar para alguém. Mas Deus quer transmitir a sua glória para esse povo. Deus criou recursos. Deus institui homens, capacita homens, escolhe homens, reveste homens, unge homens e objetos. Deus dá instrução a Moisés, revela-se para ele, mostra como será a mecânica, o trabalhar desta relação do natural com o sobrenatural. Era necessário o sacrifício para que pudesse estabelecer uma relação mais chegada com o homem. Aí nesta tenda, nos objetos que existem, Deus cria uma relação direta. Levanta sumos sacerdotes, levitas, chama Arão e seus filhos a princípio, e diz que fosse imolado um cordeiro novo, nédio, sem defeito, pegasse o seu sangue, colocasse na ponta do dedo polegar da mão direita, do pé direito e da orelha direita. Para quê? Porque o sacerdote, o homem de Deus, precisa ter equilíbrio, precisa ter direcionamento e visão de Deus, precisa estar com o ouvido afinado para ouvir a voz do Todo-Poderoso e ser o canal direto entre os céus e a terra. Ele iria oferecer sacrifício e este sacrifício ia chegar até as narinas de Deus e Deus ia se agradar e este homem iria imolar animais para que o pecado pudesse ser aplacado, a ira de Deus, na intenção de que no futuro o próprio filho dele se oferecesse como sacrifício eterno e apagasse todo o pecado, e em seu nome aqueles que crescem receberiam novidade de vida. Glórias a Jesus. Aleluia. O sistema cultico está feito. Agora precisa de uma essência. E o que é essência? A essência, irmãos, é o habitar de Deus dentro da igreja. A essência é a glória que os rabinos chamavam de Shekinah. A glória transponível e revelada. O povo precisava da doxa,
A doxa era a glória ambiental. Quando Deus descia, o ambiente mudava. Os sacerdotes sentiam a presença de Deus. Não via Deus, mas Deus os via. O povo precisava da galgal, da glória que se move, que se movimenta. Deus não é semelhante aos deuses das nações pagãs, que tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem pés e não andam. O nosso Deus vê todas as coisas, os seus olhos é como chama de fogo, ele penetra o escondido e o oculto, nada está coberto diante dele. O homem pode ficar no mais recôndito esconderijo, mas Deus está de olho nele. Deus é eterno, absoluto, e ele visita todas as coisas. Está pronto o sistema, está pronto o culto. Deus diz: olha, Moisés, Arão, seus filhos vão oferecer sacrifício perante a minha presença. No dia da expiação, o sumo sacerdote adentrará no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo está a arca da aliança, que 2 querubins estão com as asas sobre a tampa do propiciatório. Antes do véu do lugar santíssimo está o altar do incenso, que simboliza as orações dos santos. Este homem deve se paramentar neste dia. Segundo a concepção rabínica, este homem saía de casa 10 dias. Deixava esposa, deixava filhos e fazia com que o ato que ele iria cumprir no dia da expiação não sofresse nenhum erro. Ele treinava para não errar, ele fazia como se fosse no dia, para que não houvesse erro diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso que a banda ensaia, por isso que o coral ensaia. Para quê? Para que no dia de louvar a Deus não tenha erros, mínimos detalhes. Tem que ser calibrado, tem que ser ordenado, tem que ser harmonizado. Tudo que nós façamos para Deus tem que ser feito com ordem e com decência. Ninguém pode se apresentar diante de Deus relaxadamente. O nosso culto começa na nossa casa, na intenção de vir louvar a Deus. A predisposição de vir para o culto começa em casa, onde o crente entroniza o místico e ele está predisposto a chegar na casa de Deus e sentir a presença de Deus através dos louvores, da palavra. Isto aqui não é uma reunião como uma agremiação, isto aqui é o transcendental, aonde o Deus Todo-Poderoso está presente, que ele fala, que ele cura, que ele transmite, que ele manda uma voz profética, que ele vai ao encontro do pecador, que ele vai ao encontro do caído, restabelece, levanta, e o seu nome é glorificado. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus disse de geração a geração, este sistema tem que ser perpetuado. Porque a centralidade da glória era o templo. Israel era uma nação diferente das demais. As nações adoravam deuses feitos por mão de homens, de madeira, de tijolos, de argamassa. Mas o nosso Deus, ele é infinito, ele domina todas as coisas. O profeta diz que ele é tão grande que a terra é o escabelo dos seus pés. Quando ele fala, a terra treme, os montes se abalam, se derrete perante a sua presença. Quando Deus fala ao mais vil pecador, o coração é quebrantado, esmiuçado, por causa da presença de Deus. Quando Deus fala conosco, a gente se quebranta, a gente chora, a gente se debruça perante Ele,
nele, porque ele é maior do que todas as coisas. Ele penetra onde ninguém pode penetrar. Ele conhece o oculto e o escondido. Não existe segredo diante dele. Ele está aqui ao mesmo tempo, e ele está no Japão, na Argentina, na Bolívia. Ele está em todas partes da terra. Ele é Deus poderoso e supremo sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus deu princípios a este povo. Glória a Deus. Deus deu leis, estatutos. Mas Deus quer ser mais próximo do homem. Deus conhece as nossas emoções. Deus conhece as nossas aspirações. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus disse: vamos instituir festas, para que essas festas fiquem marcadas na memória. E cada celebração desses festivais traz nas reminiscências do povo imagens vívidas da bondade de Deus. Deus institui a Páscoa. A Páscoa é uma libertação do Egito, da escravidão, da opressão maligna. A Páscoa para nós hoje é uma novidade de vida. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos acorrentados pelos princípios do mundo. Nós convivemos no mundo, mas o mundo não faz parte de nossa vida. A nossa visão é além, a nossa pátria é outra, nosso costume é outro, nossos princípios são outros, a nossa ideia é outra, o nosso foco é outro, o nosso foco é o céu, é transcendental. As flores desta vida não podem ofuscar a glória que dentro de breve vamos alcançar. Do Egito já saímos e o nosso alvo agora será as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Eterno nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus institui a festa dos tabernáculos, da colheita ou do Pentecostes, das semanas, da lua nova, do ano do jubileu. Por quê? Porque Deus sabe, irmãos, que por causa de nossa limitação e de nosso declínio ao erro, ao pecado, nos esquecemos facilmente das coisas de Deus. Aí Deus institui para que esteja na memória do povo a bondade e generosidade de Deus. E aí as tribos, ano após ano, vêm servindo ao Senhor. Deus levanta agora profetas para que sejam boca de Deus, para que revele os segredos do Altíssimo, para que revele a vontade soberana de Deus, para que o povo se desperte e não peque, para que o povo não se desvie da presença do Senhor. Deus havia dado uma lei a Moisés no Monte Sinai, e esta lei tem que ser obedecida não por imposição de Deus, mas pelo reconhecimento do homem. Que o homem entenda que os pensamentos de Deus ao seu favor são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de sossego, de tranquilidade. Quando Deus nos instrui, nos orienta, é para que sejamos felizes,
para que vivamos bem na sua presença. E aí Deus já tem todo o sistema para que esse povo pudesse obedecer os seus arcanos. Mas o povo é o povo. O povo se esquece rápido das coisas de Deus. Quantas pessoas Deus abençoou e hoje não se lembram mais de Deus, não agradecem a Deus, que estudaram, apresentaram a Deus as suas aspirações, pediram a Deus um emprego, uma estabilidade econômica, e Deus, que é bom, agindo na vontade do homem, no esforço do homem, na iluminação divina, Deus começa a abrir porta, dá emprego a um, dá outro, Deus beneficia um, abre a madre de outra, abençoando o povo, mas o povo esquece rápido da bondade de Deus. Quantas pessoas foram abençoadas que hoje nem na casa de Deus estão e sabem que foi Deus que fez isso aí. Mas Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é compassivo. O amor de Deus não é como o nosso amor. O nosso amor, muitas vezes, é circunstancial. E eu ouvi uma frase muito interessante sobre o amor. Só existe verdadeiro amor quando existe possibilidades contrárias. E o que é isso? Ora, um homem casa com uma mulher. E, de repente, esta mulher adoece, ou ele adoece. E, muitas vezes, as pessoas abandonam-se um ao outro. E as escolhas. Deus poderia muito bem fulminar o homem quando pecou no Éden. Deus poderia muito bem exterminar, como hoje. O mundo cambaleia no pecado cada vez mais, e Deus poderia mandar trovões, relâmpagos, coriscos, terremotos e exterminar tudo, mas não. Deus ama, Deus quer o bem, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aí Davi no Salmo 8 diz: o que é o homem, Senhor, para que tu se lembres dele, e o filho do homem para que tu o visites constantemente. Deus, desde o começo do mundo do Éden, visita o homem constantemente, levanta o homem, ergue o homem e abençoa o homem para que o homem reconheça a sua bondade. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Este povo, Glória a Deus. dentro do sistema tribal, vendo as nações vizinhas com seus reis, tiveram vontade de ter um rei também. Na época de Samuel, Samuel envelhece como qualquer pessoa, e o povo vai fazer seus reclames, dizer: nós queremos um rei também. Samuel disse: cuidado que os reis das nações oprimem, escraviza, cobra tributos. Mas o povo, quando está empedernido, irmãos, não ouve, não entende a voz de Deus. Quando nós temos alguém na família que fica com o coração empedernido, a gente ora e diz: Deus, por que tu não quebra o coração dessa pessoa? Mas nós não somos Deus. Só Deus sabe trabalhar com vaso. Só Deus sabe amassar o vaso. Só Deus tem a capacidade de penetrar o oculto. Só Deus conhece o coração, o que se passa lá. Só Deus pode penetrar onde eu e você não podemos penetrar. Só Deus tem a chave que abre qualquer coração, e nós não entendemos Deus, mas Deus é o Deus que trabalha, que quebra o vaso, que esmiuça, que refaz, que reconstrói, que dinamiza, que pode e que faz. Glórias a Jesus.
Aí Samuel vai apresentar a Deus os reclames. Deus disse: não é você, Samuel, que o povo rejeita, mas a mim, que sou Deus. Deus dá o primeiro rei, Saul, criador de jumentas. Mas Deus faz, criador de jumentas, um rei. Saul até profetizou. O coração dele se exalta. A sanha de um coração humano é terrível. Ele esqueceu que foi Deus que o levantou como rei de Israel. Se ensoberbece diante do Todo-Poderoso. E Deus rejeitou a Saul. Irmãos, Deus na sua despensa nunca vai faltar nada. Deus tem coisas e propósitos para tudo. A obra é dele, a gerência é dele, o mundo está no controle dele, a rédea está nas mãos dele. Ele é soberano e controla todas as coisas. Levanta-se Davi, um homem segundo o coração de Jessé. Que Deus confunde as coisas, até os profetas são confundidos por Deus. Não uma confusão de desnorteio, mas uma confusão para mostrar que Deus está acima de qualquer coisa. Não da minha vontade, mas da vontade dele. Não dos seus desejos, mas dos desejos dele. Não dos seus propósitos, mas dos propósitos dele. O próprio Samuel, que faz os reclames, é a ele comissionado levar a alma tolia de azeite para ir até a casa de Jessé, o belemita, para ungir um dos seus filhos. E ele vai para ungir como rei no lugar de Saul, porque ele disse: eu já tenho rejeitado a Saul, que virou as costas para mim, que me desobedeceu. Eu mandei matar Agag, ele não matou no pretexto de queria sacrificar a mim. Escolheu vacas e ovelhas gordas, no sentido de dizer que é para mim. Não, irmão, Deus, ninguém pode enganar a Deus. Deus não se ilude com nada, irmão. Deus é profundo. Os seus olhos penetram todas as coisas. Diante dele está a luz, nada está encoberto diante dele. Ele vai, os filhos se apresentam. Samuel pensou até que eram daqueles, por causa do seu vigor, da aparência, da postura, da estética. E Deus disse: Samuel, eu não sou como os homens. O homem vê a aparência, mas eu vejo aquilo que está dentro do coração. Nós estamos aqui nesta noite e a luneta de Deus está clareando os nossos corações e diante dele nada fica desapercebido. Ele sabe se você veio aqui nesta noite para se debruçar diante dele, se entregar de corpo e alma e dizer: Senhor, eu sou teu servo, tua serva, e eu estou aqui nesta noite para bendizer e exaltar o teu santo e eterno nome. Glórias a Jesus. Longa história do povo de Deus. Entre altos e baixos, Deus está no meio do povo. Davi morre, o reino é unido, levanta-se Salomão. Salomão compôs, segundo o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, 1.005 composições, mais de 3.000 provérbios,
Conheceu todas as plantas, desde o isopo, todas as coisas, estudou, nomeou, pesquisou, provou. Tanto é que em Eclesiastes ele vai dizer: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade é vapor, uma coisa que se dissipa. Salomão está dizendo: olha, a nossa vida, apesar do trabalho, da labuta diária, do ter, de construir, de obter, de poupar, de dinheiro, de emprego, de graduação, tudo isto passa, tudo isto se fenece, tudo isto acaba. A história do homem é dinâmica e vai se confluindo para o final terrível, mas o nosso Deus é o mesmo. Todo dia o sol vai nascer, vai declinar, as nuvens espessas e formam, relâmpagos, rios vão e se vão, caem no mar, mas o nosso Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salomão começa muito bem e termina muito mal. Amou outras mulheres, fora as suas concubinas. Fez aliança com o Egito, prevaricou contra Deus. Que triste fim de uma pessoa que começa bem e termina mal. Irmão, lutemos para terminarmos bem na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Quem pega no arado não pode mais olhar para trás. O nosso alvo é o céu. A nossa certeza de estarmos na glória com o Senhor é inabalável. Um dia nós vamos ver o nosso Cristo face a face, como Ele é. Nós vamos poder estar bem juntinho dEle. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Não haverá mais doença, enfermidade. Não tem mais diabetes, pressão alta. Não tem mais nada. Nós estaremos com o Cordeiro para todo sempre, louvando o seu eterno e glorioso nome. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salomão prevaricou contra Deus. Pecou. Oferece incenso a outros deuses. Providencialmente Deus vai permitir que as tribos se dividam. No ano de 930 a.C., quando Salomão morre, Roboão, seu filho. Jeroboão vem do Egito, que estava como preso político. E aí, Roboão vai tomar conselhos com os jovens. Como agir, como fazer, qual é a mecânica que ele vai se utilizar. Não, a referência a jovens não é desprezível, mas é de experiência na Bíblia. Os jovens não têm a experiência dos mais velhos. Os jovens não experienciou coisas que os mais velhos provaram. E os mais novos disseram: olha, Roboão, se o teu pai foi pesado nos impostos, o teu dedo midinho vai ser pior do que o lombo dele. Os mais velhos disseram: não, Roboão, tem esse povo na vossa mão, chore com eles, entre com eles, saiam com eles, estejam com eles. Mas ele não ouviu. Há um racha. 10 tribos para o norte, o reino setentrional. 2 tribos para o sul, reino meridional. Reino do norte, Samaria. Reino do sul, Judá, Jerusalém. Está dividido. Colocaram um bezerro em Dan e outro em Betel, para que o povo não se afeiçoasse mais do Todo-Poderoso. Mas não adianta. Nós temos hoje ideologias por demais. Nós temos sistemas políticos.
nós temos opressão maligna, mas o Senhor nosso Deus está acima de todas as coisas. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é fiel. Vamos permanecer fiéis a Ele, porque a nossa redenção está mais próxima a cada dia, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. E agora, irmãos, nós estamos diante do 12º rei de Judá, do Reino do Sul, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Um jovem governante que começa a reinar com 25 anos. E reina 29 anos. E ele coloca no seu coração fazer tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. Irmãos, não dá outra. Se nós estivermos na vontade do Senhor, tudo vai concorrer para o nosso bem. Ele vai fazer o que os outros não fizeram, apesar de que existiu muitos reis bons em Judá. Mas ele vai ser diferenciado. As reformas religiosas de Israel, de Judá, deixou algumas coisas para ser resolvidas. E ele vai resolver. O que ele vai fazer? Ele vai tirar os altos, vai quebrar as estátuas, vai deitar abaixo os bosques, e vai fazer em pedaço a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, para que todo aquele que fosse picado pelas cobras, as serpentes, olhasse para a serpente de bronze, que foi arvorada num poste, pudessem salvar as suas vidas. Em Números capítulo 21, versículo 4 a 9, está escrito: o povo está diante do monte Or, e vai caminhar pelas terras de Edom. E o povo vai murmurar contra Deus. Deus, Moisés, nós estamos cansados deste pão vil. O maná, irmãos. O maná que descia todo dia. Deus não falhou nunca. E este povo vai enjoar, vai dizer: nós estamos enjoados já. Nós queríamos novidade, Moisés. E tudo que se reclama aqui se ouve lá, irmãos. Deus ouviu, Deus tirou. E Deus mandou serpentes ardentes que matou muita gente. O povo disse: Deus, perdoa os nossos pecados. Esta pandemia é uma serpente ardente que está picando, matando muita gente. E é hora de clamar, colocar a face no pó e dizer: Deus, 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 nos socorra, porque nós estamos em angústias. Talvez alguém diga uma imagem enigmática: como é que Deus, que disse que não fizesse nada de escultura, nenhuma forma de animal, de quadrúpede, de ave, de nada, nem em cima, nem embaixo do céu, pudesse fazer para prestar adoração? Mas se nós formos ver a simbologia da serpente, a serpente sempre é maldição, a serpente é sempre alvo de alguma coisa. Mas a serpente era de bronze, e bronze significa juízo, justiça de Deus. Deus vai fazer com que a maldição da serpente
se reverta em juízo, em justiça de Deus. Aí ele vai conversar com Nicodemos no capítulo 4, versículo 14, 15, 3, 14 e 15, e vai dizer: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, receba a vida eterna. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais de 1000 anos se passam e o povo está oferecendo incenso à serpente de bronze, a Neustã. Neustã é uma junção entre serpente e bronze. Aleluia. No capítulo 28 de 2 Crônicas, versículo 24, nós vamos ver que o pai de Ezequias, Acais, instituiu um sistema religioso pragmático, sincrônico. O que ele faz? Tiglat-Pileser está em Damasco. E Acais vai visitá-lo em Damasco. Quando chegou em Damasco, Tiglat-Pileser da Síria mostrou um altar em Damasco. Ele copiou o altar, desenhou o altar e mandou para Urias, o sacerdote em Judá, e disse: faça do mesmo jeito, para que o povo ofereça incenso a outros deuses. Fechou as portas do templo, mandou apagar as lamparinas, o que o nosso pastor está ensinando sobre o Espírito Santo, sobre o candelabro, sobre a menorá, que ardia como presença de Deus. E Urias fez, e o povo adorou. Tudo que não prestava entrou no templo, e o templo fechou-se, poeira, sujeira e totens de deuses estranhos. Mas a Bíblia diz que no ano que ele assumiu o reinado, no primeiro mês, ele faz uma santa convocação dos sacerdotes e dos levitas, e ele diz: abre o templo, tire toda a bagunça, toda a imundície, tudo que não preste, e joga no vale de Cedron, porque a partir de hoje vai haver santa consagração, e os levitas, os cantores, irão oferecer sacrifício a Deus, e o templo vai ser purificado. Aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus sempre limpa. Deus sempre purifica. Deus não gosta de imundícia na sua casa. Deus gosta de ordem, de pureza. Deus gosta de santidade. A igreja precisa ser santa dentro e precisa ser santa fora. A igreja precisa ter a mesma linguagem dentro e ter a mesma linguagem fora. A igreja precisa se vestir dentro e precisa se vestir lá fora, para que o nome do eterno Deus seja glorificado. Glórias a Jesus. Chama os sacerdotes, os levitas, os cantores. Porque nunca mais houve culto a Deus. Eles se consagraram, limparam toda a imundícia do templo, toda a sujeira,
todo ídolo que estava dentro do templo, fizeram um pacote só e jogaram no ribeiro de Cedron, onde estava o lixão da cidade. Depois da consagração, depois da limpeza, no segundo mês, ele disse: vamos fazer uma Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa ao Senhor. Chama os correios. O que ele diz? Vocês não só vão convocar os de Judá, mas vocês vão convocar os de Israel. O reino está dividido, mas a Páscoa tem que juntar todo mundo. Nós fomos instituídos para vivermos juntos, unidos. Deus não opera onde há desunião. O nosso Deus é o Deus que soma, que multiplica. O nosso Deus é o Deus que ajunta, que une, que santifica. E ele diz: saia por todas as tribos e convoque quem quiser vir cultuar a Deus, venha, porque haverá uma grande Páscoa para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, e eles foram, passaram em Efraim, passaram nas tribos de Manassés, de Zebulon, e a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 29, que riam-se deles. O que acontece hoje, irmãos? Muita gente se ri da gente, menospreza. Esta pandemia foi o divisor de águas. Foi o balanço da figueira para saber quem está e quem não está. Muitas coisas que humanamente estavam difíceis de ser resolvidas, Deus se utilizou da pandemia para resolver. Porque Deus pega o mal e transforma em bênção para resolver aquilo que está enganchado e o seu nome ser glorificado. Mas a Bíblia diz que alguns de Efraim, de Manassés, de Zebulon e de Azer, entenderam que este negócio era do Senhor. E foram para a Páscoa. Ezequiel disse: nós temos que implementar um sistema fluvial para que águas possam vir para dentro de Jerusalém. Porque quando o inimigo nos cercar, ficaremos entrincheirados e vai faltar o mantimento, a água necessária para a vida humana. O que é que ele faz? Vamos fazer um canal subterrâneo. Ele mandou trabalhadores lá para o Monte Ofel, que é um promontório. Dividiu as equipes, uma equipe cava de lá para cá e uma cava daqui para lá. E nós vamos fazer um encontro dos escavadores. Ah, meu querido, o que é que eu aprendo de Deus? É que enquanto nós estamos cavando aqui dentro, Deus está se utilizando de pessoas lá fora para cavar do outro lado. Mas a obra de Deus não para, a obra de Deus não para, a obra de Deus não para. Enquanto você está aqui glorificando a Ele, o Eterno está trabalhando lá fora. Deus trabalha, Deus providencia para que o seu nome seja glorificado. O túnel é interno, para que os inimigos não vejam. Vai trazer água das fontes de Gion para dentro da cidade. O Salmo 46 é atribuído a um clamor do rei Ezequias. Que quando Senaqueribe... É interessante, irmãos, que a Síria sempre, reiteradamente, fez incursões contra Judá, mas nunca conseguiu, mas atrapalhou. Foi, não foi, o povo ficava disperso, porque a Síria vinha com seus exércitos. Aí o profeta Isaías vai registrar que Senaqueribe manda 2 dos seus generais para afrontar Israel na frente.
Quando ele chega diante dos muros, os guardas estão perfilados, e Rabizag gritou: diga ao rei de Israel, a Ezequias, que ele está confiando no Egito. O Egito é um caniço quebrado, ele vai se furar dele. Diga para o rei Ezequias que Senaqueribe mandou dizer para ele que ele vai comer fezes e tomar suas urinas, porque Senaqueribe, assim como fez com as nações vizinhas, fará também com o rei Ezequias. Aí Ezequias coloca pano de saco e manda consultar o profeta Isaías, que está na casa do Senhor. E quando os mensageiros chegavam, Isaías disse: diga para o rei Ezequias que aquele homem, pelo caminho que veio, é o mesmo caminho, vai voltar. O Eterno vai botar um anzol no nariz dele e vai puxá-lo, porque a Deus em Israel deixou profetizar para a tua vida: não temas, o Senhor teu Deus é tua rocha, o teu marido, o teu guardador, o teu libertador, aquele que cura, que salva e que levanta, porque o seu nome tem que ser glorificado. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, santo é o teu nome. E numa linguagem de escárnio, usando a boca do profeta Isaías, Deus fala e diz: diga para Senaqueribe que a minha donzela, irmãos, nós somos a noiva de Cristo, e quem mexer com esta noiva vai se ver diante do Todo-Poderoso. Diga para Senaqueribe que a virgem, a donzela, o despreza e meneia a cabeça como alguém que despreza alguém para o seu casamento. Aleluia. Diga a Ezequias que levante o rosto, porque o Todo-Poderoso vai agir na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. E o anjo desce e mata 185.000. Esta peleja não é vossa, é do Senhor. Cala a tua boca, coloca a tua face no pó, porque o Deus eterno ainda age na terra. Ele quebra o laço, corta a lança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí o salmista diz: ainda que a terra se trema e se vai para o meio do mar, a nossa confiança está no eterno, ao rio cujas águas alegram a cidade de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Que Deus grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 5 do capítulo 18 de 2 Reis. No Senhor Deus de Israel confiou. Diga amém. Amém. Se nós confiarmos em Deus, se nós esperarmos em Deus, a vitória virá. Ezequias sabe que não é seu exército, não é sua força, não era sua fama, mas é confiar em Deus.
E nesta noite eu saio daqui confiando mais em Deus. Foi isso que ele disse a Moisés nas jornadas do deserto. Moisés, eu vou adiante do meu povo com mão forte. Eu não só vou na frente, mas eu vou na retaguarda para ofuscar, para reprimir, para bloquear qualquer ação do inimigo. Tem mais, Moisés, eu só não vou na frente e vou na retaguarda, eu vou na tua direita. Porque o inimigo é traiçoeiro, ele pode vir para a direita, mas na direita eu sou o teu escudo e o teu broquel. Eu não só vou na tua frente, na retaguarda e na direita, mas eu vou também à tua esquerda, porque o inimigo pode inverter o ataque e vir na esquerda, mas eu sou Deus que vou na tua esquerda. Eu vou também, Moisés, acima, aonde pode vir alguma flecha, algum dardo inflamado. Então eu vou te arrodear, te cercar como uma galinha que está em volta dos seus pintainhos. E tem mais, Moisés, por baixo de ti, os meus braços eternos te segurará. E em meu nome tu farás proezas. Levanta a mão nesta noite e glorifique ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Confia no Senhor nesta noite. Aleluia. Banda de música, louva ao Senhor. E vamos servir ao Senhor com os dízimos e com as ofertas. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Vamos confiar no Senhor, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.